Pai. Papai querido, diante de Ti eu apresento a minha vida e a vida de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha trazer esperança para cada coração aqui nesta noite através da Tua palavra. Essa palavra que é vida e vida com abundância. E essa palavra que é eficaz, Pai. Papai querido, eis-nos aqui. Usa o Teu servo, Senhor, para falar conosco nesta noite. Papai querido, continua fortalecendo e continua direcionando a vida do Teu servo. Nesta noite nós Te pedimos e fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Amém? Mateus 13, 44. A palavra de Deus fala assim: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas, coisas velhas. Podeis assentar, irmãos. Por que a palavra fala em tesouro escondido? É porque a palavra de Deus, ela é oculta. Ela é oculta a olhos carnais. É preciso que você tenha olhos espirituais. E se você nota, todas as pessoas estavam procurando sentido, significado, o porquê, procurando respostas na palavra de Deus, o porquê caminhar nessa caminhada, por que andar no deserto, por que essa dificuldade tanta, por que a gente tem que se humilhar para ser exaltado, por que o exaltado é humilhado diante da palavra de Deus? Por que diante da palavra de Deus você tem que valorizar as coisas pequenas ao invés das coisas grandiosas? Por que a palavra de Deus ela fala: bom servo, justo e bom, fiel foste no pouco, o muito lhe acrescentarei. Tudo começa de baixo para cima, na humildade. É por isso que a gente, na oração, a gente se ajoelha diante do Criador dos céus e da terra, porque Ele sabe todas as coisas. Só que tem um mistério na palavra, que se você não procurar, você não tentar entender, você nunca vai entender e vai continuar valorizando sempre as coisas que o mundo oferece. E nós não fazemos mais parte do mundo, fazemos parte do reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Como assim?
Jesus Cristo, quando é batizado, é levado, sai do Rio Jordão e é levado, o Espírito Santo conduz ao deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Era filho de Deus, por que ele tinha que passar por essa situação, essa dificuldade? Para mostrar para nós que nós também podemos vencer. Para mostrar para nós que o verdadeira riqueza está lá no final. É preciso que você procure, que você garimpe, que você corra atrás, que você se determine de verdade, com o coração aberto. Eu quero me alimentar dessa palavra, eu quero que essa palavra faça diferença dentro de mim. Porque é só assim que Deus vai andar dentro do teu coração, é só assim que Deus vai te mostrar maravilhas, maravilhas, maravilhas. Ou você acha que somente Moisés teve a oportunidade de ver as maravilhas que viu? Ou você acha que apenas Elias teve, somente ele poderia ter as maravilhas que teve diante da caminhada com Deus? E Eliseu, e Abraão, e todos esses grandes homens que andaram com Deus, você, nós, todos nós fazemos parte desse povo, hoje, aqui nessa terra, só precisa de quê? Fé, caminhar de verdade com Deus, e vai ser tão usado, que o teu nome vai ser falado até em outras línguas. A palavra de Deus fala, Jesus fala, Jesus falou. Se você andar no meu caminho, fazer a vontade minha, fará coisas tão grandiosas como a que eu fiz, e fará maiores, porque eu estarei ao lado do Pai. Esse é o sentido da palavra de Deus. Mas o verdadeiro tesouro, ele está oculto aos olhos carnais. É preciso você ter olhos espirituais, para você saber que essa palavra tem poder. Essa palavra foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, e se você não tiver fé, e não tiver visão espiritual, e não ouvir com o coração, você só vai ouvir a palavra, escrita por homens, mas se você tiver fé, vai ouvir a palavra de Deus, inspirada por Deus, na sua vida e na minha vida, e na vida de cada um de nós. O maligno se aproxima de Jesus, depois de toda aquela dificuldade, 40 dias jejuando, não precisava. Você precisava de estar aqui hoje? Nós precisamos, porque a nossa vida só tem sentido caminhando com Deus. Pode ter certeza, se você começar a caminhar no mundo, você vai sentir falta. Agora você sente falta, porque agora a palavra faz parte de você, a palavra faz parte de mim. Quando você prega na palavra e você anda nos caminhos, Salmo 1, bem-aventurado aquele que não mistura nas ondas dos escarnecedores, vigiai e orai para que não entreis em tentação, 2 Pedro, se não estiver enganado. Posso estar enganado, sou homem, ser humano. Mas quando você anda de verdade nessa palavra, ela te mostra o valor. E você olha e fala, puxa vida, eu sempre tive uma coisa tão valiosa, tão valorosa nas minhas mãos, e eu nunca observei isso. Era igual o cara procurando pérolas preciosas. Um dia ele acha uma pérola que não tinha mais sentido nenhum às outras que estavam na mão dele. Aquela sim é que tinha o verdadeiro valor. Qual que era essa pérola? A palavra de Deus. Ele vendeu todas as outras não tinham mais valor nenhum. Ele pegou tudo que tinha para ficar com aquela que tinha valor, aquilo que é a palavra de Deus. É esse que tem valor na sua vida. É a palavra de Deus é que nos dá calma em momentos de tribulação. É a palavra de Deus é que nos fortalece no momento de fraqueza. É a palavra de Deus é que nos dá coragem nos momentos de medo, porque vai haver momento que nós vamos passar medo. Pedro teve medo, Tiago teve medo, João teve medo naquele momento que Jesus estava sendo levado. Todos eles tiveram medo, mas se agarraram a algo mais forte, se agarraram a algo mais incrível do que tudo aquilo que eles já tinham vivido antes. A palavra de Deus. O tesouro está na palavra de Deus. Como assim? 2 Reis, capítulo 13.
2 Reis, capítulo 19. Vamos navegar na palavra, vamos tentar entender. 2 Reis, capítulo 19. Olha o que a palavra de Deus ela faz quando tudo está perdido. Ezequias era um rei. Enquanto todos, a maioria estava fazendo errado, ele quis fazer diferente e fez. Ele limpou o templo, fez o povo adorar de verdade, porque ele era o rei. Quebrou os altares que eles estavam adorando outros reis, outros deuses, que não eram deuses nenhum. Ele se esforçou ao máximo, porque ele sabia que o verdadeiro tesouro estava na palavra de Deus, e não na coroa que ele usava, e não no cavalo que ele montava, e não no palácio que ele vivia, nas muralhas que estavam cercando a cidade, e nada disso tinha valor. E quando ele entra numa doença, o Senhor manda Isaías falar com ele, para ele se despedir, arrumar a casa, porque o tempo dele estava esgotando, ele tinha pouco tempo de vida. Aí vem a coisa mais incrível, quando você faz algo para Deus, quando você clama a Deus, Ele te ouve, Ele te responde. Mas olha só o que Ezequias já tinha feito, ele tinha consertado, ele tinha arrumado a casa de Deus, ele tinha colocado ela em ordem, ele cuidou direitinho daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele se preocupou mais com essas coisas do que se preocupou com o ouro e com prata que ele tinha. E quando ele adoece, que o Senhor manda ele arrumar a casa porque ele ia perecer, ele chora e fala: Senhor, fiz as coisas tão certinhas para o Senhor. Eu fui contra tudo e contra todos para que a tua palavra continuasse em pé, continuasse firme, mostrando para esse povo quem é o Deus que libertou eles lá do Egito. E ele chora naquele momento. Isaías já estava lá na frente. Ao mesmo tempo que Isaías entrega uma mensagem, o Senhor fala: volta lá e entrega outra. Porque é assim que Deus faz no coração contrito, no coração arrependido de verdade. João Batista falava: arrependeis e dai frutos dignos de arrependimento. Hoje a coisa mais difícil de você ver é dar fruto digno de arrependimento. A maioria das pessoas querem vir à igreja para querer coisas, para que Deus abençoe com coisas e mais coisas e coisas. E Deus não é Papai Noel não, Deus botou seu filho para morrer na cruz, para salvar nós do nosso pecado. Somos pecadores. Nós não pecamos porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É preciso entender o verdadeiro sentido da palavra. E quando você começa a entender isso, você começa a observar que há um tesouro escondido ali, que você começa a ver. Tem algo ali que eu não conseguia ver antes. Tanto tempo ouvindo a mesma palavra, eu não conseguia enxergar o que estava dentro da palavra, porque talvez o coração fechado, talvez porque o coração estava mais no mundo do que na palavra de Deus. Eu não culpo ninguém, por quê? Judas Iscariote não andou com o Senhor Jesus, não viu os milagres, não fez milagres junto com o Senhor Jesus, não viu Jesus curando coxos, cegos, mas o coração dele estava onde? Ouro, prata, ouro, prata, ouro, prata. E no momento que ele mais precisava disso do Senhor Jesus, ele o entrega. E depois que ele entregou, Jesus ia ser morto, não tinha como ele se arrepender, não tinha como voltar atrás. Pedro negou, mas se arrependeu, porque o negar de Pedro não matou Jesus. E é isso que nós temos que tomar cuidado, para que o nosso negar não mate o Senhor Jesus. Porque se acontecer de matar ele dentro do teu coração, é difícil de ter volta, é muito difícil. Judas não teve condições. E o Senhor Jesus avisava todos os dias para ele.
Quando Isaías já estava quase saindo, o Senhor manda ele voltar, ele vai. E Deus acrescenta mais 15 anos na vida de Ezequias. Ainda fala para ele que ia livrar ele das mãos de Sanaqueribe. Passa o tempo da caminhada de Ezequias, ele esquece da promessa. E eu tenho uma coisa que é muito maravilhosa. Sabe o que é? Por que você não tenta fazer o que Ezequias fez? Porque Deus, quando fala que vai fazer algo na sua vida, você pode pedir para Ele, prova então para mim. E Ele ainda falou para Ezequias, mas como? O Senhor falou, você quer o quê? Quer que eu pare a terra? Quer que eu pare o sol? Quer que eu faça ele voltar para trás? Para te provar que você está curado. Olha que coisa maravilhosa. Ele falou, parar a terra, ele achou que era fácil, né? Não, parar o sol aqui parece que é fácil. Retrocede, que é aí que eu quero ver. Pois o Senhor fez o sol voltar, fez a terra girar ao contrário. É o nosso Deus. E se é o nosso Deus que faz tudo isso, para que ter medo? Por que não acreditar? Por que não se entrega de verdade? A gente se entrega de verdade a cada situação, a gente se entregava de verdade a cada situações mais bobas do mundo. Se deixava levar por cada situação mais sem pé, sem cabeça, e tem medo de se entregar à palavra de Deus, a pregação que te sustenta, que te liberta, que te cura, que te transforma, que me transformou, a minha família, transforma a de vocês também, porque nós não somos diferentes, viemos do mesmo pecado, viemos da mesma criação, viemos da mesma fé de Abraão. Somos filhos de Abraão na fé, mas tem que ter fé, tem que acreditar de verdade, e mudar o caminho, porque aí ele vai fazer na sua vida o que ele fez na vida de Ezequias. Passa-se o tempo, Ezequias esquece da promessa com Sanaqueribe, tenta negociar com ele, não dá certo, ele tira até o ouro das portas da casa de Deus, para entregar para Sanaqueribe, para deixar ele em paz, porque só estava sobrando o reino de Judá, já tinha levado tudo, as 10 tribos do norte, e só faltava nas tribos do sul, a tribo de Judá. A tribo dos benjamitas já tinha ido embora também. E aí ele faz algo que nós devemos fazer sempre, orar. Ele ora, Senhor, a minha situação está assim, por que o Senhor não olha para cá? Ainda usa um pouco da artimanha do homem. Sanaqueribe falou que o Senhor não é Deus para dar conta do recado. Está vendo tanto que o ser humano é? Aí o Senhor manda Isaías falar com ele de novo. Toda vez que Isaías vinha falar com ele, era algo bom. Fica tranquilo que seu Deus, o nosso Deus vai lutar por você. Porque você sabe aonde que está o tesouro escondido. Porque você viu que o tesouro escondido não está na sua guarda, não está nas muralhas, não está no cavalo, não está na espada, não está no ouro, não está na prata. O tesouro escondido está em Deus, e você descobriu isso. E para mostrar que você descobriu e está certinho, Deus vai vencer essa batalha. 185 mil soldados estavam do lado de fora de Judá. Do lado de fora do muro, 185 mil soldados da Síria. Você sabe o que acontece no outro dia, depois da oração e depois da palavra de Deus? 185 soldados assírios mortos, porque Deus mandou um anjo para lutar por Ezequias. Agora eu te pergunto para vocês, se Ezequias tivesse andado de qualquer jeito, se tivesse feito de qualquer maneira, se tivesse não preocupado com o tesouro, mas sim com as coisas como tivesse oferecido para ele, você acha que Deus tinha pelo menos ouvido a oração dele? O problema maior que as pessoas é que elas querem orar para Deus somente nos momentos de dificuldade. Aí Deus não ouve. É preciso de ter o balanço. A balança tem que estar equilibrada. É você vencer os obstáculos. Somos nós vencendo os obstáculos. Você acha que eu nunca tive obstáculo para vencer? Eu tive, eu tenho e vou ter sempre. Mas eu tive, eu tenho Deus e vou ter sempre junto comigo, dentro do meu coração. Porque
porque Ele me sustenta e Ele me fortalece. É por isso que eu estou todos os dias aqui louvando. Eu sei o valor desse tesouro escondido. E a verdadeira palavra está no final, porque no final a palavra de Deus fala o quê? A primeira e a segunda parte da parábola, ele fala que ele vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou o lote, ok? Ele viu o tesouro naquele terreno, mas ele não pegou o tesouro. Por quê? Porque o terreno não era dele. Ele tinha que lutar para comprar aquele terreno com o tesouro que estava lá dentro. Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro, aquele terreno, para ficar com o tesouro. Quando ele compra o terreno, o tesouro está lá, agora o tesouro é dele. Ele poderia ter pegado aquele tesouro e carregado, não poderia? Não, a palavra de Deus não é assim. Você não engana Deus, você não passa Deus para trás, não tem como. A segunda parte, se você notar, ele foi lá e pegou, ele comprava pérolas, ele achou uma que nunca tinha visto um valor tão grandioso. Era diferente. Ele pegou todas as outras, foi lá, vendeu e pegou aquela para ele, porque o valor estava naquela. Você vê as duas partes da parábola falando que ele tinha dado tudo o que ele tinha. Que vantagem há nisso? Então ouça a terceira parte. A palavra de Deus fala que na terceira parte, eles estavam pescando e a rede veio com vários peixes. E quando eles trouxeram os peixes para a praia, eles sentaram e começavam a escolher. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse aqui é bom, esse aqui não é bom, vai para lá. Esse aqui é bom, esse aqui não é bom. Agora ele já sabia escolher. Escolha. Saber fazer a escolha certa. Saber que o melhor, o tesouro está guardado na palavra de Deus, e quando você aprende, você não quer trocar por nada, e tudo aquilo que você tinha não tem valor diante da palavra. Não tem, de maneira nenhuma. Ezequias soube disso, e ficou conhecido por um grande rei, e Deus cuidou dele até no final da sua velhice. E não teve Sanaqueribe, o exército mais poderoso daquele momento, que já tinha derrubado as 10 tribos do norte, a tribo dos benjamitas, mas a tribo de Judá não. Por quê? Porque Deus estava lá, porque o tesouro escondido estava lá. É isso que nós temos que aprender. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 3, capítulo 1, Êxodo 3, capítulo 1, Êxodo 3, capítulo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte Deus Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés viveu num palácio, ele sabia o que era ouro, ele sabia o que era prata, ele sabia o que era estudo, ele era um cara formado, letrado. Era um cara que sabia guerrear com a espada. Ele matou um soldado egípcio. Um soldado egípcio sabe se defender, sabe ou não sabe? Pois ele lutou com ele e o matou, porque ele queria defender o seu povo, porque ele viu que aquela situação não estava legal. Ele sabia que aquele povo fazia parte dele, mas ainda não tinha descoberto o tesouro. Porque para você descobrir o tesouro, você precisa de ir para o deserto. Não foi isso que aconteceu na vida de Moisés? Deus o tira daquela terra do Egito e coloca ele no deserto. Deus o tira as roupas caras que ele tinha e coloca roupas simples. Deus o tira aquela espada e coloca ele com cajado para cuidar do rebanho. Porque é assim que ele faz nas nossas vidas. Ele nos coloca
para a gente se humilhar, para a gente saber que tudo se vale por causa do tesouro escondido. Moisés demorou mais 40 anos para aprender isso, então não tenha pressa, mas também não desista. 84 anos começa o ministério de Moisés com Deus. Mas isso serve para que a gente fique parado? Não, Deus não quer que você fique parado e nem eu. Deus quer que a gente continue cada vez mais aprendendo, valorizando, sabendo o valor que essa palavra tem. Fazer com que a chama cresça dentro do coração, até a pessoa começar a notar, tem algo brilhando aí, não estou entendendo mais nada. É o brilho de Deus. Ela não vai entender, ele não vai entender, mas você entende, porque é a palavra de Deus sendo formada dentro de você. Naquele momento que Moisés estava ali, talvez sem saber o porquê, porque ele sabia que era especial, ele sabia que ele ia ser o libertador daquele povo. Sabe por quê? Porque Deus nunca deixa seu povo enganado, ele sempre fala para você o que vai acontecer. Você não chega numa situação andando com Deus e fala, não sabia que eu ia estar aqui. Sabia sim, porque Deus te mostra, Deus fala no teu coração. O problema é que nós somos teimosos. Moisés também era ou não era? Era. Mas chegou num ponto da vida dele que a caminhada foi ficando grandiosa, foi ficando bonita, foi ficando maravilhosa, que ele andando com aquele rebanho, não era mais o neto de Faraó, não tinha mais poder, não tinha mais exército sob o seu domínio, porque naquele momento lá ele tinha, ele era neto de Faraó. E é naquele momento que de esquecimento, de solidão às vezes, foi que ele vê algo brilhando. Talvez não era a pérola, talvez não era aquele tesouro escondido, mas era algo escondido que estava ali para ser. Aquilo que está escondido dentro da palavra é para você, para mim, para nós encontrarmos. Porque Deus não facilita, Ele quer que a gente mergulhe, que a gente entenda, que a gente queira para nós. Porque é só assim que você valoriza as coisas. Se você ganhar um carro, você não vai dar a mínima para aquele carro. Agora, se você todo mês pagar aquele carro, todo mês você suar no seu trabalho, você dá muito valor. Qualquer arranhadinho que tiver ali, seu coração vai doer, porque você sabe o preço daquilo ali, porque é o preço do seu suor. A mesma coisa é na palavra de Deus. Você tem que saber o valor que essa palavra tem para você, e para você descobrir isso, você tem que fazer o quê? Procurar, buscar, querer, alimentar, desviar do mal. É difícil desviar do mal, mas para Deus nada é impossível. Diante daquele tesouro que Moisés descobre, ele volta e liberta todo aquele povo. Isso que Deus quer de nós também, para que a gente liberte o povo que está aí, ó, o tanto de povo que tem aí. Vocês já viram tantas igrejas que tem dentro da nossa cidade? E você já viu tanto de gente que não vai na igreja? Se aqui tem 25 mil habitantes, se eu falar para você que se tiver no máximo 2.000 que frequentam a igreja da palavra de Deus, é muito. Se tiver 2.000, é muito. Então você coloca 23.000 que não está nem aí, porque não conhece, porque não ouve, porque no dia que o Espírito de Deus falar dentro do coração, e para ele falar, é preciso que a gente leve a mensagem. Mesmo que leve a porta na cara, mesmo que leve a pessoa, sempre vai falar mal, sempre vai falar aquilo, mas vai ter aqueles que estão lá. A palavra de Deus fala, tem rebanho meu lá fora, e eu quero trazer para cá. E é preciso que a palavra seja pregada em nome de Jesus. A palavra de Deus fala lá em Gênesis capítulo 39, Gênesis 39, Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio.
Vendo Potifar que o Senhor era com ele e com tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a que servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. José poderia ter voltado aqui, não poderia? Ele poderia ter desistido daquela caminhada, daquele sonho, daquele tesouro, porque o tesouro de José estava no sonho que Deus tinha dado para ele. Então aqui, se ele já era próspero, Potifar confiava nele, era o momento dele falar assim: eu vou ali beber uma água e já volto. E eu vazava para Canaã. Mas ele foi? Não, por quê? Porque ele queria saber aonde que estava o tesouro. Eu quero esse tesouro para mim. Porque talvez ele cansou do mundo, talvez ele cansou dos irmãos maltratando daquela maneira. Talvez ele se entristeceu tanto que não quis voltar. Porque quando você começa a andar com Deus, você só vai andar para frente. Você não retrocede. Só retrocede quem não tem fé, só retrocede aquele que não acredita. Aquele que acredita de verdade vai até o Jordão e atravessa. José, acreditando naquele tesouro, no meio de toda aquela dificuldade, ao invés dele voltar, ele não voltou. E por causa da próxima situação que ele ia ter que se deparar, que era a esposa de Potifar, ele foi preso. Aí sim não tinha como voltar de maneira nenhuma. Mas quando ele sai daquele lugar, é que ele descobre que o tesouro estava do lado de fora. O tesouro de José estava no sonho de Faraó. E o sonho de Faraó, para ser revelado, precisava dos sonhos de José, porque foram os sonhos de José que o levou até aquela situação. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Se você acreditar de verdade nessa palavra de Deus, vai haver um momento que vai acontecer coisas com vocês, porque já está acontecendo conosco, que vocês não vão nem acreditar, e vai dar glória a Deus, Senhor, por ter me passado naquela situação, para que eu valorizasse mais ainda a tua palavra. Mais ainda a tua palavra. Porque antes eu não valorizava, mas agora eu vejo. Você lembra aquilo que Jó falou? Antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. O verdadeiro sentido da pregação da palavra é para que você não ouça mais eu falar da palavra, mas o Espírito Santo de Deus falando através de cada um de nós, dentro do coração de vocês. Esse é o sentido. A chave de José estava do lado de fora. O tesouro escondido de José estava nas mãos do faraó, a qual o Senhor o colocou frente a frente. E a palavra dele pregada foi tão grandiosa que convenceu o faraó de uma certa maneira, que ele falou: quem que eu vou colocar para fazer tudo isso? Já sei, vou colocar você que deu toda essa ideia. Está vendo? Tanto que é simples quando você confia em Deus de verdade. O difícil é a caminhada. O difícil é procurar saber aonde que está o tesouro. Mas a partir do momento que você descobre, você nunca mais vai dar valor em tudo aquilo que você tinha, porque não tem valor. Aquilo é perecível. O carro é perecível, o sapato é perecível, a calça é perecível, a casa é perecível. Mas a palavra de Deus te leva para a eternidade. Eternidade. Em João capítulo 11, a palavra de Deus fala assim, João 11, glória a Deus, aleluia. João 11. João 11:40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro levantou.
E o Senhor falou: desatai e deixa aí. Venha para fora. O que Jesus quis dizer com isso? Venha para fora. Que Ele quer que a gente obedeça a palavra dEle. Ele quer que a gente saia da escuridão, da morte, e venha para a vida eterna. Ele quer que a gente confie, Ele quer que a gente ouça a sua voz. Ele quer que a gente encontre o tesouro que está para ir para cada um de nós aí, dentro da palavra. Cada um de nós tem essa oportunidade de pegar com as mãos. E quando você pega e você vê de verdade, você sabe o valor que isso tem. Lázaro encontra esse tesouro quando Jesus vai na casa deles, ceia com eles, ouve a palavra, respeita, acredita, tendo fé no coração. E agora vê a oportunidade de, quando tudo estava perdido, o Senhor Jesus restitui de novo e fala: começa do zero. Porque é assim que é Deus na nossa vida. É assim que é o Senhor Jesus na nossa vida. Quando você acha o tesouro e você vende tudo que você tem para comprar, é o seu esforço. Quando você joga a rede, que você traz os peixes, você começa a escolher o peixe que você quer, é porque você já aprendeu a valorizar, já aprendeu a andar com Deus. E quando você aprende, Ele te dá o melhor. Ele te dá escolhas para você fazer com aquilo que Ele entrega nas suas mãos, na nossa mão. Mas é preciso primeiro a caminhada, a força de vontade, acreditar de verdade. Mas é de verdade, nós não estamos aqui brincando com a palavra de Deus, não. Nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Vocês sabem das dificuldades que nós já passamos, dos momentos de frio, nos momentos de chuva, na área, e Deus nos concede essa maravilhosa e rica oportunidade de poder estar aqui louvando, nesse dia tão grandioso que é essa sexta-feira, que vale mais do que tudo, porque aqui se faz presente a palavra de Deus dentro do nosso coração. E por isso, eu agradeço essa rica oportunidade, e que o Senhor continue nos moldando, nos mostrando, fazendo a nossa fé crescer de verdade, para que a gente comece agora a escolher os peixes, a escolher aquilo que Deus deu para nós, tão grandioso que é, e colocar no cesto, para que a gente possa alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estarmos na presença dEle, de sentir a presença dEle, de termos o privilégio de ser escolhido por Ele. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, e nós fomos escolhidos do Senhor. Nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, os livramentos, o cuidado, a fidelidade dEle nas mínimas coisas. Às vezes acontece alguma coisa e nós olhamos pelo lado negativo e não olhamos que talvez aquele acontecimento foi um livramento para mim e para a sua vida, que Deus tem algo melhor, como foi feito na vida dos nossos irmãos que está aqui na palavra do Senhor. Nós só temos que ser gratos por tudo. Quando nós vemos aquelas tragédias que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, quantas vidas foram ceifadas, quantas famílias foram destruídas. E pela reportagem lá hoje está chovendo mais, e o risco é muito mais ainda do que já aconteceu. Então hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, nós estamos com a nossa família em paz, e nós só temos motivo para agradecer por tudo que Deus tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por essa rica oportunidade de estar na tua casa. Te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos pelo livramento, te agradecemos pela nossa família,
Te agradecemos pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas. Obrigada, Jesus, porque nós temos visto a Tua fidelidade em tudo. Papai querido, continua nos fortalecendo, continua nos levantando, nos sustentando, continua nos direcionando. Liberta, Papai querido, cada um de nós. Se tem algo ainda, ó Pai, que não foi feito a obra do Senhor por completo nas nossas vidas, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual das nossas vidas, porque queremos te servir em espírito e em verdade. Papai querido, alcança a nossa família, continua guardando, continua livrando, continua suprindo as necessidades de cada um deles, da forma que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Papai querido, alcança cada um nesta noite. Papai querido, alcança cada um que nos escutou nesta noite. Alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Alcança com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua transformação. Alcança com a Tua paz nesta noite. E que o Senhor venha concluir a obra que o Senhor tem na vida de cada um deles. Nós te clamamos nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento, ó Pai, do acidente. E os irmãos que vão trabalhar, Senhor, guarda eles debaixo das Tuas mãos poderosas. Cerca a vida deles, ó Pai, com a muralha da Tua presença, que nenhum mal venha enxergar, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos por este momento de comunhão na Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.